Revisão do semestre. Vamos rever os conteúdos, tirar dúvidas para colocar as atividades em dia? Vamos lá. Primeiro conteúdo, classe de palavras. É o estudo de palavras e suas funções. Para que servem essas palavras? Como elas se comportam dentro da frase? Há 10 classes de palavras. Estudaremos, neste ano, apenas 6. Vamos à classe de palavras ligada ao substantivo. Lembrando que esse conteúdo também está no caderno de vocês antes da pandemia, ok? Vamos lá? Qualquer que seja a nossa fala ou escrita, usamos um substantivo ou palavras substantivadas. Por exemplo, meu filho chegou. Filho é um substantivo. Nessa oração, eu quis falar de alguém específico. Filho. Esse alguém é o substantivo. Eu saí. Eu é uma palavra substantivada, porque ela está sendo usada no lugar do meu próprio nome, Heloísa. O carro quebrou. Carro, um substantivo. Assim, é impossível falarmos alguma coisa sem indicarmos a quem estamos nos referindo, a quem a ação foi feita, de quem se fala, a quem é dada a informação. O que é um substantivo? É a palavra que dá nome aos seres em geral. Por exemplo, seres humanos, aluno, professor, Carlos, neném, criança, etc. Qualquer palavra que dá nome ou se refere a um ser humano é um substantivo. Animais, cão, gato, rato, todos os animais. Quem dá nome é o substantivo. Vegetais, árvore, flor, couve, flores, galhos, matos. Todos esses nomes são substantivos. Minerais, água, pedra, barro, lama. Todos esses nomes também são substantivos. Como também são substantivos os nomes de todos os objetos. Então, quando estamos no ambiente, estamos cercados de objetos. E quem nomeia os objetos é o substantivo. E quais são as palavras ligadas ao substantivo? As palavras ligadas ao substantivo exercem funções específicas. Por exemplo, artigo, o, a, uma. São 4 artigos, o, a, uma. O, ligado para substantivos masculinos. A, uma, ligada para substantivos femininos. A casa. Dificilmente falamos um substantivo no início de uma oração e não colocamos um artigo. Por exemplo, casa caiu. A gente não fala assim, a gente vai falar a casa caiu. Outra classe ligada ao substantivo é o pronome. Pro voltado para o nome. Nome substantivo. Palavra voltada para o nome. Voltada ao substantivo. Então, os pronomes nós temos pessoais, meu, teu, seu, nosso, vossa. Possessivos, né? Esses são os possessivos. Pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você, senhor, senhora. Indefinidos, algum, alguém, tudo, nada, cada, todos. Interrogativos, quem, quando, onde. Relativos, que, o qual, a qual, cujo. Demonstrativo, este, essa, aquela. Outra classe ligada ao substantivo é o numeral. Primeiro, segundo, terceiro, um terço, um meio, o dobro, o triplo. Numeral são palavras que podemos escrever
ou existe um número que se referencia a ela. E o adjetivo são as características: novo, velho, pequeno, grande, de madeira, de aço. Então eu tenho casa, substantivo. A minha casa. A minha primeira casa nova. São palavras que estão em torno do substantivo. Então, substantivo carrega 4 elementos, 4 classes ligadas a ela: artigo, adjetivo, pronome, numeral, como vimos. Agora vamos outra classe importantíssima para a frase, para a oração. É o verbo. Verbo é a outra palavra fundamental, ou classe, fundamental na construção da frase. É a única classe que se flexiona para indicar a radical, que é a essência da palavra. Quando está junto da vogal da conjugação, chama-se tema. Para achar o radical, colocamos o verbo no infinitivo e retiramos a vogal temática e o R. Por exemplo, chamavam vem do verbo chamar. A é a conjugação. O A é a vogal temática. Então, radical, cham. Temos o tema quando a vogal temática da conjugação está presente. São vogais temáticas da conjugação: ar, os verbos terminados em ar; os verbos terminados em ir, os verbos terminados em ir. Na verdade, a vogal temática é só o a, o e o i. Então, chamavam, eu tenho chamar, cham, que é o chamar menos a R, mas se eu tiver o a do chamar, eu tenho tema. No verbo chamavam, eu tenho cham mais a, chamar. Esse é o tema. Primeira parte, é essencial. Então, chamavam, cantavam. Vejam que eu repeti, tavam, cantavam, vão. Eu repeti o vão, chamavam, eu repeti o vão. Mas chama e canta é a essência do que eu quero dizer. É o radical, com a vogal temática, o tema. Desinência de tempo e modo. Cantávamos. Tempo. Pode ser o presente, o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Modos. Indicativo é aquele modo que indica a certeza. Ele virá. Virá é uma certeza. Imperativo é uma ordem. Venha aqui. E subjuntivo é uma dúvida ou possibilidade. Se você viesse... Então, veja como esses verbos, a maneira, o modo que eles foram falados. Virá, certeza. Venha, ordem. Se você viesse, é uma possibilidade. Desinência de número e pessoa. É o pedacinho que fica no final da oração. No final do verbo, tá? Vai indicar número, singular ou plural, e pessoa. Quais são as pessoas? Primeira, eu no singular, nós no plural. Segunda, tu, singular, vós, plural. E terceira, ele, singular, eles, plural. Assim encontramos as 3 partes do verbo: canta, radical mais vogal temática, tema, cantar. Re, desinência de tempo e modo, futuro, do indicativo. Mos, a desinência de número e pessoa. Número plural, pessoa, primeira pessoa. E quais foram as leituras que nós vimos durante esse semestre? Nós vimos história em quadrinho. É importante que a gente reconheça que há 2 tipos de linguagem na história em quadrinho. A verbal, pelas palavras,
e a não verbal, as imagens, os desenhos que a história em quadrinho trabalha. Então, existe a linguagem verbal, escrita, e a linguagem não verbal. Sinais, o som, símbolos, desenhos, são exemplos de linguagem não verbal. A história em quadrinho mistura esses dois tipos de linguagem. Aí vimos que a história em quadrinho, a linguagem verbal, vem dentro de balões. E os balões são importantes porque eles são diferentes. Por exemplo, o balão de fala é liso. Pode ser redondo, pode ser quadrado, mas ele é liso. O balão de pensamento é como se fosse uma nuvenzinha. E o balão de gritos é esse que é todo encrespado, né? Mostrando uma certa raiva. Vimos ainda outros tipos de textos. Vimos os textos em versos e em prosa. Texto em verso é aquele que são sintetizados, que são resumidos a ideia, e não ocupa toda a linha do caderno nem do livro. Por exemplo, de tudo amor serei atento, antes e com tal zelo. Eu tenho 2 versos. Verso é cada linha de um poema. E o texto em prosa, que ocupa toda a linha do caderno, que ocupa toda a linha de um livro. Podem ser, esse texto em prosa pode ser narrativo, quando conta uma história, informativos, quando dão uma informação, por exemplo, jornal, revista, enfim, alguns livros de informação, cadernos informativos. Institucionais, como o próprio nome diz, estão dando uma instrução, por exemplo, uma receita de bolo, está instruindo a fazer alguma coisa. Um mapa para se chegar em algum lugar, é um texto instrucional. Vimos isso tudo, que todos esses textos, as palavras que usamos, fazem parte da nossa linguagem. E a língua portuguesa, como qualquer outra, apresenta diferentes formas e usos chamadas de variedades linguísticas. Esta variedade é o resultado da diferença cultural, histórica, regional, escolar, etc. Então, uma pessoa do Rio de Janeiro vai falar diferente de uma pessoa do Sul. Uma pessoa que tem escolaridade vai falar diferente de uma pessoa que não tem escolaridade. Uma pessoa do século passado falava diferente do que falamos hoje. Essas são as diferenças históricas, culturais, regionais, escolar. A variante linguística estudada na escola é a variante padrão, também chamada de a variedade padrão, também chamada de variante padrão, língua padrão ou ainda norma culta. Todas as outras formas são chamadas de não padrão. Lembrando que a escola ela ensina a variante padrão, a variante modelo, aquele tipo de linguagem que confere mais prestígio a quem fala. Variante padrão. Tudo que a gente estuda, classe, organização, sujeito, predicado, as regras da variante padrão. Sabendo essa variante que a gente vai conseguir algumas coisas, como passar em concursos públicos, passar em vestibulares. Então, é fundamental conhecer essas regras, mas é importante saber que a linguagem é um meio de comunicação e todo tipo de linguagem precisa ser respeitada. Boa tarde.